Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Votos Exclusivos, né? Somos estudantes de Direito da Universidade de Selma e acreditamos que o diálogo pode levar em frente a garantia das políticas públicas para a pessoa com deficiência. Nesse espaço damos vozes aos convidados que nos inspiram com suas histórias e vivência durante o dia. Nesse episódio falaremos sobre a temática Direito da Pessoa com Deficiência, Políticas Públicas e Inclusão. Então prepare-se para aprender, refletir e, acima de tudo, valorizar a inclusão. Estou aqui com a Jéssica e o Joseph. Boa tarde, nossos convidados de hoje. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Falando sobre vivência, nós separamos algumas perguntas para entender melhor a realidade da pessoa PCD, né? A primeira pergunta vai ser direcionada a Jéssica. Jéssica, me conte um pouco a história de você. Então, eu nasci com uma deficiência chamada mielomeningocele, é o nome científico dessa deficiência. E desde que eu nasci, assim, meus pais não conseguiram descobrir a minha deficiência na gravidez. Então, assim, quando eu nasci, foi um choque assim, de realidade. A primeira filha eu levei com uma deficiência, e desde então eu tenho enfrentado obstáculos, tenho enfrentado e superado os obstáculos que me propõem, que a vida me propõe e que eu mesma me proponho. Eu não escutava nada, nadinha. Mas então, por exemplo, tem um filho que nasceu, né, foi crescendo, ouvindo nada mesmo. E na minha família, eu tinha uma pessoa que soubesse Libras oralizado, conseguia só falar. Nada. Só um surdo mesmo. E era difícil. Meu desejo era saber Libras bem. E é importante obedecer na vida, na família de uma pessoa surda. De várias pessoas que conseguem ouvir, se comunicar, mas o surdo não. Pessoas assim não conseguiam me ajudar. Mas eu agradeço muito a Deus pela vida que eu tenho hoje. Muito obrigada, gente, pelo relato de vocês, né? Passando para a pergunta seguinte, né? Quais são as principais dificuldades que você enfrenta no dia a dia, Jéssica? Então, a minha maior dificuldade é em relação à infraestrutura dos lugares que eu frequento, da minha cidade. Porque, por exemplo, na minha casa eu tenho um conforto, eu posso ter acessibilidade, o direito de ir e vir, que é o direito de toda pessoa, seja ela com ou sem deficiência. E quando eu saio dessa minha zona de conforto, que é a minha casa, eu encontro, por exemplo, lugares onde as ruas não são pavimentadas, ou seja, eu não posso me locomover na minha rua mesmo. Não tem um asfalto, não é pavimentado, tem muitas dificuldades, tem quebra-mola, e isso dificulta para que eu possa ir e vir sozinha. Eu preciso de ajuda dos meus pais, dos meus irmãos, enfim. Uma pessoa ou pessoas, seja cadeirante, deficiente, ou uma pessoa que seja cega, também de vários outros, que não conseguem ver nada e não sentem empatia. E desejam ajudar essas pessoas que são deficientes. Eu amo também. A acessibilidade é boa e é importante para ajudar a pessoa cadeirante, ter empatia sobre isso. Porque precisa haver uma união entre todos. Muito obrigado, né? É importante, né, debater sobre essas dificuldades também e saber, até que certo ponto, aqueles que representam a gente, né, no parlamentarismo, ali, aquela questão, propõem medidas, né, para solucionar esses problemas, né? Saber se as políticas públicas estão sendo aplicadas de maneira correta, né? Saber se o investimento também está sendo para aquilo que é destinado. E é uma realidade que ainda, né, a gente sabe como é que funciona. Outra pergunta, né, a gente queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito, se sente livre para contar. Então, a pessoa com deficiência, ela sofre preconceito por existir, a gente sabe disso. A gente vive numa sociedade hoje que, graças a Deus, as oportunidades estão sendo abertas para todas as pessoas com deficiências ou pessoas atípicas, mas a gente sofre ainda esse preconceito, e eu sofri bullying no meu ensino fundamental, simplesmente por ser quem eu era. Dentro da minha escola, os meus pais sempre fizeram muitos esforços para que eu tivesse uma boa educação. Então, o meu ensino fundamental foi em escola particular, que
graças a Deus, eu tive um ensino muito bom. Se eu sei falar bem, se eu sei escrever bem, é graças a isso. Só que os pais de outros alunos, infelizmente, não deram essa mesma educação. Então, quando me viam, zoavam pelo meu modo de ser, por eu ser numa cadeira de rodas. E por muitas das vezes isso impacta na minha vida até hoje, pelo fato deles não me aceitarem. E aí eu passei a não me aceitar durante a minha adolescência por causa disso, por causa desse bullying que eu sofri, simplesmente por ter uma deficiência. Então, eu sofri igual. Acontece, por exemplo, em uma área, seja na escola, com pessoas, eu tenho exemplos, inclusão das pessoas, ficam fazendo piada, porque eu sou surda, fica falando com as mãos, eu me sinto triste demais, é um sofrimento enorme. Principalmente pessoas falsas, que têm esses lugares, principalmente família. Por exemplo, meu irmão e meu pai ficavam com essa dificuldade, porque não tinham paciência. Aí ficavam fazendo piada, chacota, e eram inimigos. Mas precisava ter paciência, porque o sofrimento, eu sofri muito. E era muito difícil para entender e ouvir. Se não conseguia, não gostava. Principalmente na interpretação da Libras, para ensinar. Eu fiquei feliz demais quando chegou a Libras na minha vida. As pessoas que eram ouvintes acabam sempre xingando ele de surdo e mudo, qual é o certo. Eu respeitava a interpretação, tanto envolvimento que era importante. Eu comecei a ficar com uma estima um pouco ruim, por causa da falta de respeito e de regras que as pessoas não seguiam, nenhuma lei da Libras em si. É muito triste, né, saber que certos comentários, falas ainda sejam jogados para fora, né? Porque uma vez que você joga, não tem como você trazer ela para dentro de novo, né? E às vezes... São anos de terapia aí para você tentar entender que o problema não é a sua deficiência, mas a sociedade como um todo, o jeito que as pessoas pensam por ver algo diferente do que estão acostumadas. Outra pergunta aqui destacada, né? Você sente que há oportunidades suficientes para participações dos PCDs na sociedade? Acredita que há investimentos suficientes para promover a inclusão? Sendo bem sincera, eu acho que esse é dos quesitos que a gente tem que melhorar ainda como sociedade. Eu acho que a gente está começando, porque o começo de tudo isso é falar. A gente precisa falar, a gente precisa escutar pessoas com deficiência, saber quais são as dificuldades das pessoas com deficiência. Não adianta nada a gente querer promover a inclusão se a pessoa pela qual a inclusão vai ser beneficiada não for ouvida. Não adianta nada a gente querer fazer rampas, fazer uma rua asfaltada se um cadeirante ele não é ouvido quando aquilo vai ser construído. Não adianta nada eu contratar intérpretes se o surdo não é ouvido. O que você acha enquanto surdo? O que você quer que nós nós poderíamos fazer para que a inclusão para que você possa se sentir incluído? Então, assim, eu acho que a gente está começando. O começo de tudo é saber ouvir aqueles que por muitas vezes foram isolados da sociedade. Então, na escola também, por exemplo, alguns professores que falavam, tem uma resposta, ficavam oralizando. Você me escuta? Como assim? É difícil. Aí ficava lendo as coisas, ficava impedida. E quando acontecia isso? A professora ficava, calma. Eu pensei, eu chamava um intérprete, né, para sinalizar e falar também, traduzir para o professor. E aí eu fui começando a aprender. Isso foi muito bom de se ver. Aí o professor ficava falando, e eu não conseguia entender nada, nadinha. E o professor também ficava olhando o quadro, o caderno, ficava sem saber o que fazer. E a inclusão é importante na tradução e interpretação da Libras. Também é muito importante essa questão de estudar sobre a língua de sinais, né, que ele fala, para promover também a inclusão. Sabe até que ponto, de fato, essas políticas públicas que já falam que existem, elas realmente estão sendo aplicadas, né? A gente tem algumas, que é a questão da isenção de tributos, em relação ao IPVA, né? Isso. Tem questão de passagem gratuitas, né? Em viagens tanto intermunicipais quanto interestaduais, saber se elas realmente estão sendo, né,
Que eu já passei uma situação com uma pessoa da minha família de chegar no terminal rodoviário daqui de São Luís e a cabine que vende a passagem, fala que não tinha a passagem ali, né? E não é uma passagem parcial, ela cobra o valor inteiro, né? Saber também se as pessoas que são PCD estão tendo trabalho digno também, né? Que a gente sabe que em questão do ambiente de trabalho é algo muito complicado. Demais, demais. Que, de certa forma, tem preconceito e as empresas têm esse receio de contratar, né? Sim. E um exemplo disso é a cota, né, que está aí, que infelizmente nem todas cumprem, né? Então, tem que haver essa fiscalização para saber se está havendo a contratação. E a questão também é saúde e prioridade no atendimento, né? Que nem sempre isso acontece. Exatamente. Né? Eu acho que fica aí um alerta até para os nossos governantes, as pessoas que fazem as leis, para que garantir que essas leis não fiquem só no papel, porque não adianta nada. Por muitas das vezes tá lá a vaga para pessoa com deficiência, e aí você, como um deficiente físico, vai se inscrever. Ah, não, mas o nosso lugar não tem infraestrutura para receber uma pessoa com cadeira de rodas. Então, peraí, não é uma vaga para pessoas com deficiência. Tem que ser fiscalizado isso. Até que ponto as leis estão sendo cumpridas de fato ou se as pessoas estão apenas com medo. Porque tá na lei, eu tenho que fazer e fazer de qualquer jeito. Não é sobre fazer de qualquer jeito, é sobre cumprir, é sobre o direito. Nós, enquanto pessoas com deficiência, temos direito e não apenas... A gente não aceita, não é porque a gente muitas das vezes não sabe oralizar ou não vai saber andar, que a gente vai se deixar ser enganado. A gente tem voz, a gente tem o direito de ir e vir, a gente sabe das nossas leis. Então, fica aí o alerta para essas pessoas que não cumprem a lei e fingem que estão cumprindo. O Joseph tem mais algum comentário a fazer? É uma falta de obediência à lei, um surdo. Ah, eu sou surdo, sou deficiente. Não, você ouve, você está fingindo. Eu estou fingindo que sou surdo? Não, você ouve. Mas está na lei. A pessoa chega, vai lá e me explica. Ah, meu filho é surdo. Eu fico calado. Porque eu preciso estar obedecendo o regimento da lei. É uma falta de empatia. O que é importante, aliás, ter empatia, que ele fala, né? Tem uma falta de empatia, exemplo, a questão do banco que ele falou, né? Quando ele vai, ele precisa de ir conjunto com os pais dele. E quando ele não vai, junto com isso, há uma mentira. Às vezes do funcionário do secretário, né? Por parte de questões de valores, que às vezes pode ser omitido ou não, enganando a pessoa com deficiência. Sim. Novamente, né? Quero agradecer aqui a presença da Jéssica e do Joseph e da nossa querida intérprete, Luísa, né? O foco aqui principal é tentar mudar a realidade, né? A gente sabe que ela é difícil, né? Exatamente. Mas eu acho que com impulso de verdade, de maneira verdadeira, ela pode ser superada. Exatamente. Né? Questão de inclusão, acessibilidade, de políticas públicas que realmente tenham efeito. Exato. Né? E não se cansar com permissão da palavra, não vamos nos cansar de falar. Enquanto pessoas com deficiência, não posso me cansar, porque essa é a minha vida. Se eu não lutar pelo meu direito, pelo meu direito de existir, eu não vou existir. A gente vai voltar para a sociedade onde os deficientes aprendem em casa, ficam em casa e ficam isolados da sociedade. Porque, de fato, a sociedade não está preparada para receber as pessoas com deficiência. Existem muitas mudanças ainda a ser feitas. Para essas mudanças serem feitas, tem que existir esse espaço, como os vozes inclusivas, para que os deficientes possam, sim, falar e ter, de fato, voz. Sim, eu levo algo comigo que deficiência, ao meu ver, é você não enxergar, né? Exato. A eficiência verdadeira que a pessoa tem, Exatamente. Entendeu? Então, só ficar com disse-me-disse ali, entendeu? E, novamente, agradeço a presença da Jéssica, a do Joseph. Obrigada a vocês. E da Luísa, né? Esse foi mais uma edição do podcast Vozes Inclusivas e voltamos em breve.